Conhece o meu e o teu coração. E em nome de Jesus Cristo, neste culto de ceia, Ele tem uma palavra para ti nessa noite. Aleluias. Oh, aleluias. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Aleluias. No capítulo 1. Aleluias. Peço que o diácono continue aí com esse solinho aí. Aleluias no fundo. Aleluias. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Livro de Filipenses. Aleluias. No capítulo 1. Filipenses fica após de Efésios ali, depois de Gálatas. Aleluias. Livro de Filipenses. Aleluias. Glórias a Deus. No capítulo 1, nós estaremos lendo o versículo 25. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O Senhor, Ele colocava ao meu coração, aleluia, esta palavra. E eu confesso aos irmãos que até então não havia entendido o porquê. O Senhor, Ele colocava justamente esse livro, para que hoje nós pudéssemos meditar nele, para que hoje nós pudéssemos aprender da palavra do Senhor. Livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 25. Amém? Estou vendo ainda alguns irmãos procurando, eu vou aguardar para que nós possamos ler todos juntos. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias. Deus fiel e santo. Aleluias. Livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 25. Amém? Amém? Glórias a Deus. Aleluias. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Vamos ler só a parte B, meus amados. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo. E gozo. Aleluia. Soberano e eterno Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus querido e Deus amado Senhor, por esta noite, meu Deus e meu Senhor. Te louvamos, ó Pai querido e Papai amado, pois sabemos, ó Deus querido e Deus amado Senhor, que até aqui, meu Deus e meu Pai, Tu tem falado, até aqui, Senhor, Tu tens, ó Deus querido e Deus amado Senhor, consolado corações, até aqui, Pai, Tu tens, ó Deus querido e Deus amado Senhor, alcançado vidas, que meu Deus e meu Pai, no decorrer da Tua palavra, ó Deus querido e Deus amado Senhor, nós possamos ver, ó Deus querido e Deus amado Senhor, o Teu agir, ó Pai querido e Papai amado. Usa-nos, meu Deus e meu Senhor, como instrumento, meu Deus e meu Pai, nesta noite, da Tua vontade, ó Deus querido e Deus amado Senhor, que nesta noite, meu Deus e meu Pai, o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, venha ser glorificado neste lugar. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Podem se assentar louvando ao Senhor com palmas. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluias. Nós acabamos de ler um versículo que se encontra na carta ao qual Paulo escreveu aos Filipenses. E como eu já havia dito um pouco antes, quando o pastor ele me disse que não estaria aqui na ceia, eu confesso aos irmãos que nós trememos, porque nós sabemos que grande é a responsabilidade estarmos aqui em cima. E ainda mais num culto tão especial quanto um culto de ceia. E ali o Senhor, Ele colocava ao meu coração esse versículo ao qual o apóstolo Paulo escreveu, o versículo 25, aonde ele exortava uma igreja ao qual, diz os historiadores, que foi a primeira igreja a ser constituída na Europa. Paulo, quando ele funde ali a igreja de Filipos, a palavra do Senhor, ela nos diz no livro de Atos, que ele e Silas estavam indo para um outro lugar, e em sonho o Senhor, ele se revela a Paulo, e ali Paulo vê um homem de Macedônia, pedindo ali socorro, e a palavra do Senhor nos diz que momentaneamente ele já sai dali aonde ele estava, e vai ali para a Macedônia, e chega ali até a cidade de Filipos, aonde ele começa ali a pregar, aonde ele começa a falar do amor de Deus. E a palavra nos diz que num certo dia ele encontra Lídia, E a partir dali começa uma igreja,
Ali o povo começa a se reunir e adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ali o povo começa ali a congregar. E quando Paulo escreve aqui essa carta aos Filipenses, Paulo ele não passava por um momento muito bom na vida dele, não. Se eu e você pegarmos a vida de Paulo, nós veremos que desde o início ao qual Paulo começa o seu ministério, as coisas não foram muito fáceis para Paulo, não. Paulo passou por muitas dificuldades, Paulo passou por muitos problemas, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso. Paulo, se você for analisar ali o ministério de Paulo, foi um ministério muito sofrido. E eu começo a ver aqui que Paulo ele escreve para uma igreja que estava ali na cidade de Filipos, enquanto ele estava preso. Paulo ele aguardava ali ser julgado, ele aguardava ali que o imperador viesse julgá-lo para absolvê-lo ou para mandá-lo para a morte. E a igreja de Filipos era uma igreja ao qual era uma igreja forte. Era uma igreja que até então os historiadores dizem que não havia problemas. Era uma igreja ao qual naquele momento passava por um momento muito bom, pois os bispos e os presbíteros e diáconos ali que cuidavam daquela igreja, eles estavam fazendo um bom trabalho, diz ali os historiadores. E Paulo ali, ele fica muito agradecido porque aquela igreja foi uma das únicas igrejas que ajudou a ele. Se você for ver ali no livro de Atos, você vai ver que foi feito ali uma arrecadação ali. E a igreja de Filipos foi uma das únicas que ajudaram ali a Paulo. Então Paulo ele tinha um carinho especial por aquela igreja, ele tinha um carinho ali especial por aquele povo. E quando Paulo escreveu aqui esse livro, ele queria mostrar para eles que naquele momento eles viviam um momento feliz. Naquele momento eles estavam vivendo um momento de alegria. Mas nós sabemos, meus amados, que servir ao Senhor não é um mar de rosas, não. Nós sabemos que servir ao Senhor é algo árduo, é algo, aleluia, difícil de fazer, é algo que muitas das vezes eu e você temos que negar a si mesmo para que nós venhamos continuar. E Paulo ele sabia que, como todas as igrejas, como todo cristão, aquela igreja passaria sim por alguns momentos difíceis da vida dela, passaria por momentos ao qual acharia que Cristo não estava mais olhando por eles. Porque se eu e você formos analisar, meu amado, quando as coisas estão bem, nós adentramos a casa do Pai, nós louvamos, nós exaltamos, nós erguemos as mãos, nós bendizemos ao Senhor. É maravilhoso quando as coisas estão indo muito bem dentro do meu lar, dentro do meu trabalho. É maravilhoso quando eu olho ali e vejo que não falta nada para mim e para a minha família. E aí eu entro aqui dentro da igreja e aí eu glorifico a Deus, eu exalto a Deus, eu bendigo a Deus. Mas é muito difícil, meu amado, você que dá glória a Deus quando você está na prova. É muito difícil, meu amado, você erguer a sua mão e dizer obrigado, Senhor, pela minha situação, quando eu e você estamos na prova. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Paulo ele sabia disso, porque o ministério de Paulo foi um ministério sofrido. Então Paulo ele tinha essa convicção. E aí ele começa a escrever esta carta. E eu vejo que no versículo 25 ele diz: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós. Talvez você pode olhar para isso aqui e dizer: nossa, mas Paulo era um cara convencido, né? Ele está dizendo ali para o povo de Filipos que ele iria ficar e que aquele povo não iria passar mais por nada porque ele tinha ficado. Mas não era bem isso que Paulo queria mostrar aqui nessa carta, meu amado. Paulo ele queria mostrar para o povo de Filipos, para aquela igreja, que para que eles viessem continuar a crescer na fé, para que eles viessem progredir na fé, havia necessidade de eles fazerem algumas coisas, havia necessidade de eles, aleluia, fazer algumas coisas que voltavam para Jesus Cristo. E aí eu vejo Paulo, aleluia, no versículo 1, ou melhor, no capítulo 1, no versículo 21, Paulo começa a mostrar para aquela igreja o porquê ele passou por tanta dificuldade e não saiu dos caminhos do Senhor.
Porque ele passou por tanto problema e continuou a caminhar nos caminhos do Senhor. Porque Paulo, meu amado, para Paulo, Cristo era a sua vida. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu começo a ver no versículo 21, Paulo dizer assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem aqui gostaria de morrer hoje? Se eu sair perguntando na igreja, com toda certeza, todos vão falar: eu não. Eu não. Oh, eu também não, presbítero. Paulo, ele escreve aqui, meu amado, que ele preferiria morrer do que estar nesta terra. E aí você pode pensar e dizer assim: também, presbítero, desde o momento ao qual ele aceitou Jesus, desde o momento ao qual ele começou a andar nos caminhos de Jesus, ele só sofreu. Mas não, meus amados, Paulo, ele tinha a convicção de uma coisa, meu querido, que ele conhecia a Jesus Cristo, que se ele morresse naquele momento, ele iria morar com Jesus Cristo. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É a convicção, meu amado, é a confiança. Paulo tinha confiança de que se ele morresse naquele momento, Jesus Cristo o esperava lá no céu. Jesus Cristo estava aguardando ele lá no céu. Será que eu e você, meu amado, nessa noite podemos dizer: morrer para mim é lucro? Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos num culto de ceia, onde nós estamos nos relembrando daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E todas as vezes que Paulo, aleluia, passava por alguma dificuldade, ele tinha a convicção que se ele morresse naquele momento, ele iria morar no céu. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Sabe por que muitas das vezes, meu amado, eu e você não prosperamos, eu e você não progredimos na fé? Porque eu e você não confiamos na nossa salvação. Nós não acreditamos que Jesus Cristo está nos esperando lá no céu. E isso tem roubado, meu amado, a vida de muito crente. E isso tem tirado, meu amado, muito crente de dentro da casa do Pai. Porque Satanás consegue enfiar dentro da cabeça do crente, dentro do coração do crente, de que ele não é salvo, meu amado. Deixa eu falar algo para você, meu querido. Jesus Cristo, ele morreu naquele madeiro para que você fosse salvo, meu amado. Se verdadeiramente creres em Cristo, aleluia, sereis salvos, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E eu não acredito que vocês estão aqui apenas por estar. Eu acredito que cada um que aqui está aqui porque crê em Jesus Cristo. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, meu amado, tenha a convicção de uma coisa, meu querido: você é salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Ele não morreu naquele madeiro em vão, não, meu querido. Ele morreu naquele madeiro para que eu e você tivéssemos o direito de ir morar no céu. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Paulo sabia disso. Paulo tinha essa convicção. E por isso ele dizia com toda certeza que o morrer para ele era lucro. Ou seja, se eu morrer hoje, tem um lugar maravilhoso me esperando lá no céu. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele já preparou o lugar, aleluia. E Paulo sabia que quando ele chegasse ali, aleluia, seria um dia glorioso para ele, meu querido. E muitas das vezes, meu amado, eu e você acabamos nos prendendo neste mundo, acabamos nos prendendo com as coisas deste mundo, sendo que Deus já preparou um lugar para mim e para você, e que independente da minha e da tua situação, se eu e você crê em Jesus Cristo, eu e você vamos morar naquele lugar. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Por isso que Paulo tinha convicção em dizer. E era isso que Paulo queria passar para aquela igreja. Vocês vão passar por dificuldades, sim. Vocês vão passar por aflições, sim. Coisas vão acontecer na vida de vocês que vocês não vão entender.
Mas tenha certeza de uma coisa: há um lugar preparado para vós.